sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso videocast, Um Negócio para Te Contar, edição especial aqui do Cicomércio 2025. Esse que é um evento que a CNC realiza para toda a sua base sindical, para as federações do comércio de bem, serviços e turismo, para as federações nacionais e para a nossa base de mais de 1.200 sindicatos associados. É um momento de integração, de troca de experiências e de trazer tudo que a gente tem de novo no mercado para que a gente possa ter um sindicalismo cada vez mais forte, mais atuante e que, junto com as federações e com a CNC, representem você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo que acompanha a gente. A gente está recebendo aqui um palestrante que veio falar sobre inovação, mas de um jeito diferente. Como a gente fala de inovação considerando lideranças humanizadas? Ele que é membro dos conselhos da Bata Group e do The Bakery Brasil, com mais de 4 décadas liderando empresas globais. Roberto Funari, seja bem-vindo. Prazer receber você aqui com a gente. Obrigado, Karina. O prazer é meu. Vou começar perguntando, no comando de tantas marcas icônicas, né? Você que muito tempo aí com a Alpargatas, nossa Havaianas, quem não conhece a Havaianas? Eu sou de São Paulo, a gente fala lá chinelo. No Rio o pessoal fala sandália. Eu não sei se tem um termo correto, mas assim, quem não conhece a Havaianas, uma marca legitimamente brasileira. E você trabalhou muito aqui nessa sua apresentação, principalmente pela experiência que você tem nessas grandes marcas, a questão da liderança humanizada. Como é que você define essa liderança no contexto atual que está tão acelerado com a inovação e especificamente com inteligência artificial? Muito legal, nós estamos vivendo uma era da inovação, né? A inovação está acontecendo em cada cantinho da nossa vida, das empresas, e não é só tecnologia, né? Mas em tudo que hoje estamos vendo rupturas e novos conceitos, novas ideias emergindo. Então a liderança humanizada é aquela que está com o dedo no pulso dessas mudanças, entendendo a sociedade, entendendo as expectativas e transformando isso em possibilidades futuras. Então, o que eu coloquei aqui na palestra é isso. Líderes são aqueles que avançam as organizações, as instituições, rumo a possibilidades futuras e ampliam o seu repertório de qualidades para fazer isso. Você falou muito sobre a questão de transformar os desafios em oportunidades, né? E a pandemia trouxe aí um novo normal. A gente saiu da pandemia de forma oficial em 2021, 22, eu não me recordo, mas estamos em 2025 e os efeitos a gente continua colhendo até hoje. Como um líder hoje faz para conduzir times com empatia, considerando essas mudanças que são tão rápidas e por vezes abruptas, né? Às vezes até um resultado aí, né? Um reflexo do que foi a pandemia. Isso. Tem duas qualidades críticas de um líder moderno. A primeira delas é essa centralidade no cliente, né? O que significa isso na prática? É você estar dedicando a maior parte do seu tempo junto à linha de frente, junto com as pessoas e fazendo isso com escuta ativa. E eu até proponho uma escuta mais ainda evoluída, que é a escuta generativa, né? Aquela que você não só tem uma escuta plena, mas você já está escutando, olhando e pensando em possibilidades futuras. Isso é sensacional. Eu vou fazer a pausa porque, escuta ativa e escuta generativa. Então já fala a diferença para a gente, para quem está acompanhando entender, para o líder, empresário que está acompanhando a gente entender como trabalhar isso, como trabalhar isso consigo mesmo para voltar em benefício para a equipe. A escuta generativa é aquela escuta que você captura o sentimento da pessoa, não só o que ela está falando, você não dá somente atenção plena, mas você elimina os seus vieses, os seus filtros e, principalmente, você constrói, você vê o que a pessoa está falando, entendendo possibilidades futuras. E com isso você consegue conectar o diálogo para ele avançar em ideias futuras, né? Então, isso que eu chamo de escuta generativa. E a segunda qualidade é a mentalidade de crescimento, né? É a nossa capacidade de estar aprendendo continuamente, de não ter ideias fixas, de entender que habilidades e desenvolvimento evoluem, né? Não são fixos. Aprender com o erro, aprender com outras pessoas, ter essa humildade. Então, a mentalidade de crescimento ela é vital
nessa nova era da inovação. Você falou uma coisa agora que me tocou num lugar muito profundo. Eu estou esses dias todos aqui acompanhando, né, apresentando um negócio para te contar com o Elienay, que não pôde estar conosco aqui, mas a gente divide a bancada e a gente tem uma sintonia, uma sinergia muito grande. A gente fala, a gente aprende muito, porque cada pessoa que senta aí traz alguma coisa que contribui para mim. E eu estando apta, aberta para aprender, eu sei que isso eu devolvo no meu trabalho, entrevistando outras pessoas, na minha vida com a minha família. Eu acho que isso é sensacional. Então, você me tocou agora num lugar assim, realmente, né? A gente aprende muito todo dia. E o líder ou a pessoa de sucesso, ela tem que estar aberta a esse aprendizado. Porque é isso que move a gente. Se eu entender, Walter Longo falou isso pra gente, se eu entender que eu estou fazendo tudo certo, eu posso escolher, eu continuo fazendo tudo certo, ou eu vou buscar um degrau acima, onde eu posso melhorar, onde eu posso aprender mais. Eu acho que essa é a capacidade do ser humano, né? Não vou nem falar de liderança, de estar aberto para aprender sempre, né? E isso tem muito a ver com o ambiente que você prepara dentro da sua instituição, das suas federações, que é outro conceito que chama-se segurança psicológica. Se você, como líder, traz essa segurança psicológica na sua organização, as pessoas vão naturalmente trazer essa fome para aprender, não vão ter medo de errar. O erro traz muito mais aprendizado do que o acerto, muito mais aprendizado do que o acerto, e vão poder, com segurança psicológica, se sentir engajadas e com confiança na liderança, que elas podem buscar essa evolução na direção de novas possibilidades. Não, haja vista várias startups que antes de darem certo, erraram e foram testando. É de fato, acho que isso que faz. E você está trazendo uma realidade que eu acho que ela é adaptável a qualquer modelo de sindicato ou de empresa que a gente tem pelo Brasil. Porque, independente se você tem uma empresa pequena com 2, 5 funcionários, ou se você tem uma multinacional, uma grande empresa, ou se você é presidente de um sindicato com 10 associados ou 30, você tem que olhar e pensar em gerir o futuro com essa mente aberta, né, Roberto? Com a mente aberta, com essa conexão com os seus associados, com a conexão com aqueles que deveriam ser associados e não são, entender por quê, e principalmente nunca perder o espírito da associação de 10 associados. Porque quando as associações, as empresas crescem e você ganha complexidade, você começa a estabelecer processos burocráticos, os líderes se distanciam da linha de frente e tudo isso começa a ser o início do declínio. E como é que você combate esse declínio? É com essa liderança humanizada e transformacional. A gente recebeu ontem, aqui no primeiro dia do Cicomércio, 3 jovens que trabalham com inovação no varejo. Um deles era da Magalu. E o Kael falou assim, olha, a gente preza muito por essa questão do atendimento na loja, porque foi a filosofia da Luísa, que não é a Luísa Helena Trajano, mas a Luísa, a fundadora. Então, a gente preza muito por essa filosofia de ir na loja, de falar com aquele cliente, porque eu acho que esses últimos anos já mostraram para o empresário brasileiro que o cliente tem que estar no centro das decisões, das tomadas de decisões. Você tem que pensar na tua empresa, no que você vai vender, no serviço que você vai prestar, com o cliente no centro. E quando você coloca isso, como você me trouxe agora, de não perder aquele sentimento dos 10 ou dos... É isso que te aproxima, né, do teu associado, é não perder essa essência. Exatamente, não perder a essência do que é o associativismo, que é criando essa proximidade, essa coletividade que vai ajudar você a trazer possibilidades, ajudar você a solucionar problemas. Eu sempre digo que 99% dos problemas já tem soluções que foram encontradas por outros. Eu sei que vocês têm todo um programa, amanhã inclusive vai ter aqui no evento, né? Sim. De compartilhar melhores práticas. Isso. Eu acredito muito nesses princípios. Agora, para você adotar melhores práticas que outros implementaram, você precisa ter a mentalidade do crescimento. Você falou de mentalidade do crescimento e aí eu já queria associar com a inovação, com a liderança na inovação. Como é que você mantém esse equilíbrio entre resultado rápido e pessoas envolvidas no processo? Porque a maturidade do crescimento, ela está muito ligada a como o líder vai agir, mas principalmente como ele vai estruturar uma equipe. Então, você quer inovação e rapidez, você quer resultado rápido, mas você também tem pessoas envolvidas. Como é que você chega nesse equilíbrio? É muito importante você entender quais são os seus gargalos críticos
geralmente tem um grande gargalo crítico. E, segundo lugar, estabelecer um ritmo para essas transformações, para acompanhar, que não necessariamente seja um ritmo apressado, seja um ritmo que tenha a capacidade de operação de integrar todas as mudanças que têm que ser feitas, né? E o gargalo crítico ele é importantíssimo. Eu dei um exemplo aqui, né, de comércio, e a gente tende a subestimar tanto o gargalo crítico quanto esse ritmo, esse sequenciamento de ações. E aí a organização sofre, né? Eles vão estar sobrecarregados, você vai ver questões de burnout, você vai ver perda de confiança das equipes, baixa colaboração. Então, gargalo crítico e sequenciamento correto, com o ritmo certo, é essencial, e aí tem que partir do líder. Você tem uma atuação bem forte no conselho da The Bakery e também nas suas empresas de aceleração, né? Que atitude concreta você pode citar aqui para quem está acompanhando a gente, buscando esse tipo de liderança humanizada? Eu acho que a renovação da liderança é um aspecto muito importante, porque é o legado que você deixa. O maior legado de um líder de uma federação é a sua perpetuidade. E essa perpetuidade só vai acontecer com seus sucessores. Então, cuidar da sucessão é muito importante no contexto. E o que eu aprendi com essas startups é muito a humildade do não saber e, em segundo lugar, você testar rápido. Então, a diferença de uma empresa complexa burocrática é que tudo vira um projeto. Quando você conversa com uma startup, em primeiro lugar, se ele vê mérito naquela ideia, naquela possibilidade, ele vai no dia seguinte testar, em 2, 3 dias vai te dar um retorno. Funcionou, não funcionou, me ajuda aqui a entender o que aconteceu. A empresa mais burocratizada, uma federação, vai abrir um programa, um projeto, vai entender algo que vai acontecer daqui a 3 meses. Então, essa mentalidade ágil, e aí tem metodologias para isso, que inclusive a CNC possibilita em diversos programas, a metodologia ágil é muito importante para embasar esse processo. Roberto, obrigada pela tua participação. Esse é um programa Pocket, é bem curtinho mesmo, para deixar você que está em casa com vontade de assistir. Quero deixar aqui um convite para que a gente possa fazer um programa maior lá na CNC, no Rio de Janeiro, ou aqui na CNC em Brasília. A gente tem 2 estúdios com essa estrutura que você está vendo aqui. É um programa um pouco maior. O Elienay possivelmente pode estar com a gente. E a gente quer conversar sobre essa questão da liderança, de processos ágeis, tudo o que você tem para contribuir. E te desejar muita sorte, muito sucesso. Obrigada pela participação, viu? Obrigado, Karina. Parabéns pelo trabalho de vocês. É incrível e o convite está aceito. Continua com a gente que tem muito mais entrevista por aí.